Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Roberto Valente e nesse vídeo de hoje a gente vai abordar um pouco a parte burocrática do clube, dos clubes, né? No caso, a gente vai é, analisar uma entrevista coletiva do CEO do Londrina, né? Que lá é SAF. Ele fala do projeto de médio e longo prazo. Isso é bem interessante, porque o Londrina não subiu por acaso, não subiu por acaso. Teve um planejamento que eu sou bem a favor. Uma SAF bem feita é muito melhor do que os cartolas no comando do clube, que visa muito a parte financeira. Tem uns cartolas bem complicados, né? Uns presidentes aí que atrapalham muito mais do que ajuda. Então a gente vai colocar o CEO Guilherme, o CEO lá do Londrina, falando de tudo sobre esses acontecimentos lá no Londrina e sobre o acesso. A gente vai falar de uma entrevista coletiva de Hélio dos Anjos ontem a uma rádio aqui da Crônica Esportiva. Guilherme, o filho, Hélio dos Anjos e o presidente Bruno Becker falando sobre eleições, planejamento, Série B. Vocês vão ver que os números são altíssimos de investimento dos clubes da Série B, que eu falei para vocês no vídeo anterior, que é uma Série B muito rica. E a gente vai entrar meio que de penetra nessa festa, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Um planejamento, a gente chega lá. E eu vou falar sobre eleições no Náutico, né? Tô vendo muita gente aí dos canais, né, do Clube Náutico Caparibe muito preocupado com isso, né? Falando sobre eleições, antecipar, concordo, tem que antecipar. Agora a gente tem que analisar como vai ser essa eleição, quem vai ser os candidatos e o planejamento desses candidatos. Aí eu vou dar minha opinião sobre o que eu achei da gestão de Bruno Becker, né? Vou dar minha opinião também sobre a gestão passada de Edno Melo e Diógenes Braga. E vou falar do prós e contras dessa renovação de Bruno Becker, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. E é isso. Vamos ver primeiro o CEO do Londrina. Na sequência, a gente vê a entrevista e eu dou minha opinião sobre tudo que a gente vai ver. E mais tarde vai sair um vídeo só sobre a Ponte Preta, sobre a análise do jogo, do derby. A gente vai debater sobre esse derby e, e é isso. Mais tarde a gente solta esse vídeo da Ponte, que vai ser bem legal também. Mas vamos ver essa parte burocrática aí do Londrina e do Náutico. Temporada e desenvolvida, né? Desde Paulo Assis, Privat, Maurinho, as pessoas passaram aqui no primeiro ciclo, que hoje não estão nesse ambiente, mas precisam ser lembradas. Os funcionários do clube que dia a dia se dedicam numa estrutura que ainda não era ideal. Lembrando que o Londrina está no processo de recuperação e quando a gente chegou não tinha sequer um jogador profissional em condição de jogar o Campeonato Paranaense e 11 dias depois a gente começava o campeonato. Esses funcionários seguraram com a força e a dedicação necessária o trabalho e a gente, a partir dali, contou com o apoio de todo o projeto da Esquadra Nacional, Dado Cavalcante e todo o time de... Eles entraram com a equipe forte aí. Dado é um conhecedor nato do futebol. Trabalhou muito tempo como técnico, já foi técnico do Náutico e conhece muito de futebol, muito. Ele montou a equipe dele, ele é o chefão, é o dono do Londrina. E sobre o pessoal até me corrigiu lá, né? Sobre a disputa da final, ia ser no café e não vai ser no café, né? Porque eu botei na minha cabeça porque o Náutico, a única derrota em casa que o do Londrina teve foi contra o Náutico, 2-0, até um golaço aí de Mezenga. E ficou na minha cabeça o café, mas não, vai ser o GVD, parece o estádio, né? Ele até comenta sobre isso e eu vou fazer uma análise dos jogadores do Londrina também, pessoal. Um vídeo exclusivo de cada um, característica de cada um, né? Porque tem muito jogador bom no Londrina e é bom a gente ressaltar isso. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então a final não vai ser no café, vai ser no VGD, se eu não me engano. É VGD o nome. Analistas que escolhem e planejam o futebol com muita calma. Lucas Magalhães, pela liderança que ele tem aqui dentro. No plano institucional, eu tenho duas pessoas muito importantes para agradecer. Primeiro, ao presidente Hélio Filho, presidente da Federação Paranaense de Futebol. Se o Londrina conseguiu hoje estar onde está, foi também por conta do apoio enorme que a federação nos deu em vários momentos. Desde o processo de certificação do clube formador,
até acompanhar todos os jogos. O presidente está aqui, vem de Curitiba para cá. Esse certificado é muito importante, minha gente. O Náutico também tem certificado, não sei se a Ponte tem. É importantíssimo esse certificado aí. E ao prefeito Thiago Amaral, que abraçou o clube e fez um movimento da cidade para o clube, que foi muito importante. Agora, ninguém foi mais importante do que a torcida do Londrina. A torcida que, historicamente, nos últimos 10 anos, tem uma média de público de 1.500 pessoas no estádio. Quando a gente chegou no Londrina, eu falei assim... É muito pouco, né, gente? Porra, time da história que Londrina tem. A gente teve a maior média de público da Série C, o Náutico, né? Torcida forte, time forte, é time grande, né? Time grande é... Esse time bonzinho aqui é gigante, é torcida apaixonada, assim, sabe, gente? É impressionante. A média de público do Náutico é altíssima. Você vê, o Londrina 1.000 e pouco de média. Pouco, né? Muito pouco. Assim, não dá para o Londrina ser grande com 1.500 pessoas no estádio. E o que a gente entendeu que não era uma falta de desejo da cidade de ter um clube grande. Era a falta de conexão do clube com essa cidade. Isso é uma tapa aí na gestão do Guarani, né? O cara, o CEO aí, o dono, comprou o clube e subiu o time, assim. E o Guarani com a maior folha da Série C, torcida gigantesca, assim, camisa pesada. Pesada, né? E uma má gestão aí, aconteceu o que aconteceu. Hoje, a gente tem um momento como esse e uma competição, uma média de mais de 5.000 pessoas presentes no segundo ano de projeto. Ou seja, a gente quase quadruplicou o número de pessoas no estádio, na média, apenas no segundo ano. Essa torcida e a cidade de Londrina são as responsáveis pelo tamanho que o projeto pode ter. As pessoas me perguntam, Guilherme, até onde Londrina vai? O Londrina vai até onde a cidade quiser que ele vá, até onde a torcida quiser que ele vá. Não sou eu que vou determinar, não são atletas, não são funcionários, não são as pessoas que tocam Londrina no dia a dia. São os torcedores e essa própria cidade. Então eu estou muito agradecido por tudo, dizer que é só o começo. A gente consegue um acesso um ano antes do planejado. A gente planejou 3 anos de Série C e no segundo ano já conseguimos. No ano passado... Veio o que é a gestão, gente. Ele planejou ficar na Série C durante 3 anos. A gente passou 3 anos e pra gente foi um purgatório, foi muito difícil. E ele planejou, então é tudo no longo prazo. Administração foda assim, sabe, gente? Vamos ficar aqui na Série B, Série C, se estruturando pra quando a gente subir, aí não subir e cair, né? Aí já sobe no primeiro ano. Parabéns. Então, vocês vão ver aí que a final vai ser casca grossa aí. Se a gente ganhasse o último jogo, a gente já conseguia. Mas é só o começo, a gente parte para um novo projeto que vai ter dificuldade, que precisamos ter paciência. Jogar uma Série B não é fácil, então mais alguns anos de estabilidade na Série B para a gente buscar novos rumos. E é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês a entrevista, vocês conhecerem também o CEO, né, o dono do Londrina e um pouco do pensamento dele, né, que eu achei muito foda aí. Esse pensamento de longo prazo, vamos pegar aqui, vamos colocar primeiro o torcedor de novo no estádio, vamos colocar essa paixão novamente do torcedor, vamos planejar, vamos contratar, né? Assim, certeiro nas contratações e subir o clube e vamos ver aí como vai ser a Série B, né? A gente vai junto com Londrina pra gente ver se a gente vai ser o favorito a decesso, a cair, ou se a gente vai fazer uma Série B maravilhosa. Agora vamos ver o Fórum Esportivo, né, que teve aqui da Crônica Pernambucana sobre essa entrevista aí. A gente vai debater um pouco e no final eu falo sobre o que eu acho. Grande contratação do Hélio e não preciso falar mais nada, né? Só na chegada do Hélio já mudou tudo, assim, a torcida voltou a comprar o projeto, a entender tudo que ia acontecer e o resultado tá aí. Hélio dos Anjos, chegou proposta do Goiás, não chegou, Hélio dos Anjos vai seguir no Náutico. Mancini foi demitido ontem, né? E Hélio pro Goiás tem história e também é barato. Treinador barato. Então, apesar do acesso e tal, mas é um treinador que estava disputando a Série C, né? O salário dele não é compatível com o salário de treinadores de grande porte da Série B, por exemplo.
Então, o custo-benefício pro Goiás é bom, mas o Goiás parece que quer Carille, né? Parece que quer um cara mais de cancha ali, não sei. Eu acho que ele não vai. Eu acho que o Goiás vai contratar Carille. Mas vamos ver. Hoje eu conversei com alguns amigos lá de Goiânia, né, da imprensa. Do mesmo jeito que os treinadores conversam, a imprensa também. Eu perguntei: Hélio vai estar no programa hoje. Ele está na pauta do Goiás e disseram: olha, pelos conselheiros do Goiás, pela torcida do Goiás, o nome é o Hélio. Mas aí eu não sei se chegou proposta, se não chegou, eu digo, eu vou perguntar ao Hélio. Não, primeiramente tem que agradecer a sua mãe, né? Patrícia, pelo bolo, muito obrigado. Meu café da manhã vai estar garantido, né? Obrigado mesmo pelo carinho, tá? Saudações alvirrubras, não é isso? Olha, o Goiás tem uma coisa muito parecida com o Náutico. Tudo que acontece de qualquer mudança, de qualquer instabilidade no Goiás, fala-se no meu nome, não resta dúvida. Do Goiás, a única pessoa que falou comigo desde a hora que terminou o jogo... E é o mesmo perfil, gente. Você vê que é o mesmo perfil, né? Para apagar incêndio. Goiás, Paysandu também gosta muito dele para apagar incêndio. O Náutico, ele vem e resolve. Foi pro Paysandu resolver. Na Ponte também. Às vezes sai meio brigado ali, né? Com o desgaste do tempo. Mas ele sempre vai para apagar o fogo ali, né? E resolver algumas coisas. Sabe quem foi? Mancini. Eu sou muito amigo do Mancini. Nós temos uma amizade de época dele, jogador meu, né? Aqui no esporte. Sim. Eu acho um puta treinador, Mancini. Muito bom treinador. E o Mancini é uma pessoa que eu respeito. Nós participamos da diretoria da Confederação Brasileira, né? Nós vamos ter até o nosso encontro no dia 4/11. Ele que também mandou um convite para mim, eu não preciso nem fazer inscrição para participar desse simpósio. E foi a única pessoa que falou comigo, me dando, né, os parabéns, felicitando. Eu até comentei com ele, falei, pô, Mancini tá lá numa naba dessa e lembra da gente. Então, foi simplesmente isso. Agora, ninguém me procurou. Ninguém me procurou. Tem um bom trânsito no Goiás? Até tenho. Mas hoje o Goiás teve uma mudança tão grande de estrutura administrativa que eu sinceramente, que eu conheço poucos, né, que estão lá. Vai falar. Você tá entendendo? Agora, a única coisa que eu posso dizer pra você, eu não sou treinador de 6 jogos. Você tá entendendo? Eu não sou treinador. Eu tenho 67 anos de idade, eu não preciso. Tipo ele ir fazer o trabalho, terminar a Série B e em janeiro já voltar pro Náutico, né? Eu acho. Ele quer pegar um planejamento inteiro, né? Empolgar mais. Eu empolgo com o projeto. Você entende? Empolgo com. Eu vou ser muito sincero. Em todos os sentidos, né? Não tô aqui me oferecendo, não. Eu tô empolgado com o processo do Náutico. Porque é um processo que nós abraçamos, você entende? E nós sabemos aonde pode chegar. O que esse Náutico pode crescer. O que esse Náutico tem de bom, não é isso? O que essa direção que me trouxe, você entendeu? Nos deu de respaldo. Então, quando eu venho, eu sempre falo, e todo mundo já tem essa maneira de falar, que o meu combo é meio alto, é meio caro. Porque o negócio meu não é o preço, o valor que paga o meu salário, a minha comissão técnica. E ele tá usando ele como cabo eleitoral para se reeleger no Clube Náutico Capibaribe. Então aí ele toma frente de tudo e aí ele faz campanha para ele. Aí depois a gente fala sobre isso. É o que vem junto. Estrutura, melhorias para exigir, para colocar para os jogadores. Mas, professor, perdão até interromper. O seu contrato acabou agora? Ou acaba agora? Não, acaba dia 30 de novembro. 30 de novembro. O que está faltando o senhor renovar? O senhor recebeu a proposta de Bruno ou a caneta? Que sua caneta tá aqui, a caneta. Eu acho que vermelha ainda. eu conhecendo um pouco do Náutico. É porque também ele não trabalha com outra gestão. Ele não vai trabalhar, então é um pacote. Vamos ver o que ele fala aí. O Bruno não tem condições hoje de fazer uma renovação comigo. Né, Bruno? Perfeito. Não tem condições de fazer. Por quê? Por questões que ele tem uma eleição. Tem uma eleição. Para fazer um contrato tem que ser aprovado pelo... É porque se ele renova, né? Se der tudo certo, ele renova, ele perde a eleição e ele não vai trabalhar com outro presidente da oposição. Pelo menos foi o que ele passou aí o tempo todo. Ele só trabalha se Bruno for reeleito. Além da questão Desculpa eu estar falando isso, mas Mas é importante, é importante. a gente tem um processo eleitoral, João, é natural, é do Estatuto do Clube. Mas existe uma responsabilidade de ambas as partes. Não é simplesmente manter Hélio
ou não, é o projeto. A gente trabalha em cima de projeto. Isso aí. Se fosse por qualquer outro motivo, seria muito simples. Ele vai ficar, ele dizia que vai ficar, mas e o projeto? A gente precisa desenhar isso. Isso acho que foi uma grande mudança que a gente conseguiu implementar dentro desse processo de reconstrução, de mudança de fato de mentalidade na forma de gerir o clube. Não é contratar por contratar, não é renovar por renovar. Tem que ter um projeto. Tá? Série B, o professor falou isso na coletiva pós-jogo. É muito diferente da Série B que o Náutico jogou há 4 anos atrás. Isso é verdade, gente. A gente não é torcedor do Náutico, não pense que é a mesma coisa não, que não é não. De jeito nenhum. Qualidade, tudo diferente. Até os gramados é diferente da Série C, completamente diferente. Então, assim, existe o desejo, é claro que existe, é natural que existe, mas a gente precisa construir. O senhor vai pedir antecipação da eleição? Quem decide isso não é o executivo. Tá? Não cabe ao executivo É o conselho, né? pedir ou não, é o conselho junto com a comissão eleitoral. Eu, particularmente, não é de hoje, da época que eu estava no conselho, que participei da comissão eleitoral, eu sou a favor de antecipar agora, nesse momento, mas também já defendi isso, que precisa ser revisto essa data da eleição no clube. Se fazer uma eleição na primeira quinzena de dezembro, quando os campeonatos começam no início de janeiro, é muito ruim, porque o processo seja de renovação, de rescisão, de reestruturação, o planejamento, ele fica prejudicado. Quando eu venci as eleições... É porque é o fim da temporada, aí tem as eleições, né? Ele quer que antecipe, né? Seja bem antes. Não só nessa agora, desse ano, mas para sempre, que seja para sempre. Eu não sei se eu sou muito a favor, porque às vezes falta ver quantas rodadas falta na Série B. Entendeu? Aí de repente a gente tem que analisar o trabalho do cara. O que ele vai entregar no final da temporada, né? Aí renova com o cara e o cara entrega faltando pouco, não sei. Foi em novembro. Eu só tive a caneta em janeiro. Por isso que eu sou a favor da SAF, cara. Que aí já é planejamento, longo prazo, não tem isso de ele presidente não. É o dono e toda a sua equipe por trás, né? Equipe técnica, sem ser política. Só gente técnica nas costas do CEO. Com números. Ó, tá aqui, ó. Entendeu? Por isso que uma SAF bem feita é sucesso na certa. Então, foi um período maior para projetar, planejar, contratar, mas a caneta não estava comigo. Então, até para assinar um contrato com o treinador, com o atleta, com qualquer funcionário, eu precisaria do presidente que ainda estava no cargo. Então, assim, eu acho que a data é ruim, a data de final de ano, e nesse caso específico eu sou a favor que se antecipe, para que se antecipe o planejamento. No caso específico que nós estamos, essa eleição é decisiva, inclusive para a permanência do professor Hélio e de Guilherme. Aí, ele joga L porque sabe que L subiu, né? Ele joga L no nosso colo aqui, pra pegar a gente na emoção. E a gente não pode pensar na emoção. Eu vou falar sobre isso. Então a gente vai esperar até dezembro. O futebol anda, cada um tem sua vida aqui, seus objetivos. E como vai ser, presidente? O senhor, assim, a gente tá fazendo uma conversa sobre negociação no ar, mas eu tenho certeza que o torcedor tá em casa, caramba, e agora? Porque o Hélio, com certeza, vai ser procurado não só pelo Goiás, por muito mais times. O Náutico vai ficar só olhando, vai esperar acabar a eleição? Eu acho que o primeiro de tudo, João, e a gente sempre tratou dessa forma, com profissionalismo. Tá? A gente tem uma relação de amizade, mas a gente trata com profissionalismo. Esse é o primeiro ponto. E construir. Não adianta querer, com um passe de mágica, resolver a situação. Se sabe os limites, os desejos de cada um, e construir esse cenário. Para isso, precisa ter maturidade daqueles que, eventualmente, participarão do processo. Mas o principal, vou bater sempre nessa tecla. O clube precisa de um projeto, e quanto antes se defina, se dialogue, a gente não pode perder a condição de dialogar nunca. Isso é importantíssimo. Não pode haver um projeto pessoal de ninguém. Tem que ter um projeto de clube. A solução nós vamos buscar, e tenha certeza que todo mundo quer o melhor para o clube. Vamos tentar viabilizar. Se não viabilizar, vida que segue feliz também, da mesma forma, porque se buscou. Vamos tentar concretizar. Não é viabilizar a minha contratação, viabilizar o projeto.
Viabilizar uma condição, você entende, de melhorar consideravelmente tudo dentro do Náutico. Tudo. Para você ter uma ideia, João, as 5 primeiras equipes que estão hoje lá Importante o que ele fala agora. na cabeça do campeonato, o menor orçamento é da Chapecoense com 38 milhões. Tá? O Goiás, esse que você está falando, são 75 milhões. Tá entendendo? Então, e aí vai. Novo Horizontino, 55 milhões. 65. É 65, por exemplo. 65, Novo Horizontino, gente. 65 milhões. Levou o Carlinho pra jogar o Paulista. Nosso melhor zagueiro. E a gente não pode nem segurar. Pode nem segurar. Por isso que eu disse, ó, a série B que a gente vai enfrentar aí. Peso. Pesada. Com dinheiro. Todo mundo cheio de dinheiro e a gente liso. Entre aspas, né? A gente vai ter direito de transmissão, mas a gente tem que passar uns aninhos na série B pra estruturar, né? Estruturar os caixas do clube e tal. Né? Então, o executivo é muito amigo nosso. É tudo assim. Tá entendendo? É tudo assim. 70 milhões. Eu tenho, pra você ter uma ideia, eu tenho um genro que trabalha com uma máquina, um aparelho, a Quinel, que é um aparelho. O Novo Horizontino colocou 2 agora dentro dele. São 800 Aqui não, muito caro. Ele vai falar. mil. Tá entendendo? Então você imagina bem, é isso, todo mundo. A Série B, ela tá, eu falo assim, ela tá rica em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E o Náutico, com um projeto que o Náutico tem que ter, a cobrança vai ser muito alta. É um clube de massa. É um clube que tem as exigências muito grandes. Então, tem que viabilizar. E quem viabiliza são essas pessoas que cercam o clube, que estão, né, que fazem o Náutico há muito tempo. E eu acho que isso é fundamental, porque essa questão de planejamento para uma competição que começa dia 10 de janeiro, ela é humanamente impossível ser começada no dia 5 de dezembro. Ela é humanamente impossível. Por isso que para Concordo. viabilizar isso, as coisas têm que acontecer rápido. Porque a gente até acabou discutindo isso. E até pra ele tomar a decisão dele, né? Porque se Bruno não foi eleito, ele pega o barco, vai-se embora e vai pra outro clube. Ele quer adiantar a parte dele também. E é isso. Aí que ele começa a falar sobre esse mesmo assunto, mas essa parte aí foi bem legal pro torcedor, tanto da Ponte, torcedor de qualquer clube. Torcedor de qualquer... Ver o que esse cara tá falando, o presidente. É sempre bom pra gente entender o que vai ser a Série B. Agora a gente vai ver aqui, eu vou dar minha opinião sobre esse assunto aí das eleições. Pronto, tá aí, na tela. Eu vou começar falando do pacote Hélio. Esse cidadão aqui, a gente é muito grato por tudo que ele fez pelo Náutico. Mas para ele continuar, vai ter que continuar esse pacote aqui, ó. E esse pacote aqui, na minha opinião, foi desastroso para o Clube Náutico Capibaribe. Esse pacote aqui, se não fosse Hélio, eles iam entregar o Náutico na Série C, sem Copa do Brasil e sem Copa do Nordeste. Graças a Hélio, esse pacote aqui conseguiu salvar o ano. Um ano desastroso também o ano passado. Então é uma gestão que trouxe Betão. Esse cara errou demais, trouxe esse tipo de zagueiro. Assim, nada pessoal contra ninguém. Bruno Beck é uma excelente pessoa. Tô falando da gestão. Da gestão específica. E esse pessoal aqui não pode voltar também mais pro Náutico. Então é isso a sinuca de bico que a gente tá. Edno Melo e Diógenes Braga não pode mais voltar pro Náutico. Se for para escolher esse senhor com esse pacote aqui, eu prefiro que o Náutico vá para o mercado. E agora eu vou ressaltar uma coisa. Se Bruno Becker foi eleito para fazer a transição da SAF, beleza, tamo junto. Agora, para Bruno Becker assumir por mais 2 anos o Náutico, eu não gostaria. Ele entregou, ele foi muito ruim nas escolhas técnicas, tá aí, ó, a imagem. Foi muito desastroso em muita coisa mesmo. Muita. Esse senhor aqui que salvou a gestão dele. Então é isso, gente. Cuidado com as páginas do Náutico que fala, não, porque a gente tem que voltar, não, a gente precisa de Hélio, fica pegando você na emoção. Cuidado com esse pacote Hélio dos Anjos. Só vocês olhar para a imagem aí. Esse é o pacote Hélio dos Anjos. Então, muito cuidado. Na minha opinião, se for para continuar 2 anos de Bruno Becker, eu prefiro mudar a gestão e a gente ir para o mercado atrás de um treinador.
Ponto final. E esses dois aqui jamais podem voltar pro Náutico. Péssimo. Zagueiros de alto nível aqui, nunca mais me esqueço. E essa é a minha opinião. O Bruno Beck é uma excelente pessoa, maravilhosa. Cara do bem mesmo, nota 10. Mas as escolhas dele, tecnicamente, foram muito ruins. Muito ruins. Ele e Tatiana Roma. Então essa é a minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Cuidado. Sou a favor do antecipar a eleição? Sou. Agora, cuidado para não pegar na emoção, botar Hélio dos Anjos no colo e por trás de Hélio o que é que vai ter? Né? Vai ter esse cidadão aqui de novo, em janeiro, ou quer dizer, nem em janeiro, né? Em dezembro, botando na mesa, ó, aqui as contratações para a Série B. E a gente cair de novo. Entendeu? Então é tudo isso que a gente tem que analisar. E é isso, gente. Esse foi o vídeo um pouco mais a parte interna dos clubes, né? Mas era necessário falar sobre o Náutico. O torcedor do Náutico também precisava muito dessa minha opinião. O pessoal perguntou muito sobre isso. Então essa é a minha opinião. Cuidado com as páginas. Podcast. Esses caras é tudo meio que político também, sabe? Então cuidado. E é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Se não me segue no Instagram, segue aí, Roberto Valente 15. E Deus abençoe todo mundo. E fique com Deus. E até o próximo vídeo.